falar com a Isabel Mega sobre a CPI das Bets. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia, com um pouquinho mais de tempo. Bom dia a você, bom dia a todos. Para a gente bater um papo sobre o que foi a terça-feira lá em Brasília, lá no Senado, lá na CPI das Bets. Para além do clique, da foto, do vídeo, dos seguidores conquistados ou não, do que a gente já conseguiu de avanço dos trabalhos dessa CPI, hein? Bom, Carol, poucos efeitos práticos em relação a esse dia de holofotes com o depoimento de uma das maiores, se não a maior influenciadora que a gente tem no Brasil. São quase 54 milhões de seguidores, é um potencial incrível e, de fato, a gente viu ali uma tentativa da senadora Soraya Tronic, que é a relatora dessa CPI, que está produzindo todo o parecer a respeito dessa investigação que vai ser votada ao final dos trabalhos, de tentar tirar algo de Virgínia a partir desse depoimento. Mas no final do dia, todo mundo acabou caindo nas graças de Virgínia. Então, foi, na verdade, uma grande live. No início desse depoimento, a própria senadora Soraya Tronic fez uma sugestão que poderia ser encaminhada ao longo do depoimento, dependendo de como as coisas evoluíssem ou não, porque, de fato, Virgínia movimentou muito os bastidores ali no Congresso Nacional, com os funcionários, com muito assédio no sentido positivo, né, dos fãs dela, do marido, que também é cantor, também é uma celebridade. Então, se cogitou você fazer uma sessão que não fosse transmitida. E talvez teria tido um efeito diferente, né, Carol? Pelo menos do ponto de vista de se fazer uma investigação séria. Porque o que ficou desse depoimento? Ficou um momento ali de fama para todo mundo que estava envolvido. É o senador Cleitinho, que não tem nenhum papel na comissão, mas que faz o uso de uma prerrogativa que qualquer parlamentar tem no Senado Federal de participar. Acontece que essa participação se deu no meio do depoimento, isso não é usual. A gente teve uma postura que, do meu ponto de vista, é muito calculada de Virgínia, até passeando um pouco pelo campo da semiótica, como ela se coloca para prestar esse depoimento, o que ela veste, o copo que apareceu mais que tudo, que não deixa de ser uma das peças que hoje ela faz mais propaganda, que estava ali em destaque, em cima da mesa da CPI, aparecendo a todo momento, virou meme. Então, esse foi o efeito desse dia de holofotes, digamos assim, para a CPI das Bets no Senado Federal, com pouco efeito prático, Carol. E enquanto a gente via essas cenas de, querendo ou não, que passeiam por uma espetacularização, eu pensava sempre no potencial nocivo que o vício em apostas online pode ter para a saúde das pessoas, porque hoje a gente tem uma consciência de que é um problema, sim, de saúde pública. Tem um olhar disso também para esse quesito, porque você mexe com questões financeiras, muitas pessoas que estão se endividando a partir do vício nas bets, e isso tem uma série de consequências também para a saúde dessas pessoas. Então, o que ela rotulou ali, negando que há um cachê da desgraça, tem por trás um cenário de endividamento de muita gente, de muitas dificuldades, justamente porque as pessoas estão tendo vícios em relação a esse tipo de apostas, porque a coisa foi tomando um caminho desenfreado e porque justamente as pessoas são muito influenciadas. Não somente pela Virgínia, mas por vários outros influenciadores que estão na mira da CPI, alguns dispostos a colaborar, outros nem tanto. Mas para mim ficou muito claro por que o pedido da defesa de Virgínia não foi para que ela não comparecesse à CPI, como fez, por exemplo, Deolane Bezerra. Foi para que ela comparecesse, mas para que ela fosse amparada pelo direito de não falar em relação àquilo que lhe auto-incriminasse, Carol. Então, ela estava disposta realmente a responder a maior parte das perguntas e usou isso também a seu favor, gerando mais engajamento nas redes sociais. Esse engajamento partiu dos próprios senadores, porque no final das contas estava todo mundo também tirando selfies, repostando fotos que ela divulgou com os próprios membros da comissão, e foi isso que ficou, com poucos efeitos práticos. Vamos ver o que de fato vai vir desse contrato que ela ficou de apresentar, que a Thaisa Medeiros citou na reportagem dela. Porque isso é importante para a gente entender na minúcia como que se dão as cláusulas contratuais
quando um influenciador assina uma parceria desse tipo, Carol. Porque, de fato, o alcance é muito grande e você tem que entender juridicamente, também a CPI pode ser útil nisso, o que você ainda precisa trabalhar na regulamentação dessas bets. Do ano passado para cá, a gente viu um trabalho mais enfático do Ministério da Fazenda, tem uma secretaria lá que cuida exatamente desse assunto e um trabalho mais enfático de você trazer ali um olhar para a regulamentação. Separar o joio do trigo, porque nem todas as casas de apostas estavam funcionando de maneira irregular. Muitas ficaram para trás a partir dessa espécie de pente fino, de mais rigor na fiscalização que foi imposto também pelo Ministério da Fazenda. Mas a coisa está muito desenfreada ainda. Daí a importância da CPI de não só investigar o que se passou, mas também de atuar de uma maneira mais propositiva em relação ao que pode ser feito daqui para frente, sobretudo do ponto de vista de saúde pública e de saúde financeira. Carol. Esse é o ponto, né, Isabel? Nesse momento, os parlamentares têm que se preocupar com a questão do prejuízo econômico de milhares de brasileiros, com as questões relacionadas à saúde pública e não com likes, não com selfies, não com os vídeos. A gente hoje vai, claro, seguir acompanhando os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito lá no Senado Federal, trazendo tudo para vocês em detalhes. Tem mais influenciador por lá hoje, é o que está previsto. Obrigada, Isabel.